Meus amigos, se eu falar pra vocês que eu apostei no Albacete contra o Real Madrid hoje, o Albacete que acaba de eliminar o Real Madrid, você acreditaria em mim ou não? Não acredita mesmo porque eu não apostei. Mas a sorte é que eu também ia apostar no Real Madrid. Aí eu falei, não, tá com um cheirinho de tragédia, não vou apostar nada. Guardei meu cincão, que eu vou deixar pra apostar amanhã. Aí eu falei, pô, aposto no Arsenal e Chelsea. Falei, não, jogo equilibrado. Hoje não quero saber de aposta. E aí o Arsenal ganhou e o Albacete eliminou o Real Madrid com gol agora no finalzinho. Eu sou um pé frio monstruoso em aposta esportiva, mas pelo menos hoje fiquei no 0-0. Então, pelo amor de Deus, podia não encerrar ruim. Bom, eu ia no Real Madrid e falei, não, alguma coisa tá me dizendo, será que a sorte está mudando pra mim? Bom, não sei. Vamos lá, quero falar bastante coisa pra vocês hoje. O link da KTO tá aqui, tá? Eu sempre faço minha fezinha na KTO, você sabe. O link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Eu me empolgo, não gasto nada, é só pra me divertir mesmo, é o meu cincão de sempre, mas hoje nem o cincão eu gastei. Você fica vendo o jogo, é um outro jeito de ver o jogo, você fica vendo o jogo e fala, pô, se eu tivesse apostado, hoje saímos no 0-0, que pra mim tá ótimo, né? Você viu que a gente conversou, né, negócio da liminar, que o São Paulo recorreu, da liminar das mudanças que a doutora Amanda conseguiu com a ação que ela protocolou, e aí não deu em nada, ou foi indeferido, vai ser daquele mesmo jeito. Amanhã, gente, amanhã que dia que é amanhã? Amanhã é quinta, né? Amanhã tem o vídeo de pós-jogo, na sexta-feira, no dia da votação, vai ter QG Tricolor, às 8h30, vai ser mais ou menos na hora da votação, eu vou postar o vídeo um pouco mais cedo, tá? E aí eu vou explicar direitinho como é que ficou, como é que vai funcionar essa eleição aí, para você entender direitinho porque precisa ter um determinado número de conselheiros votando, online ou presencial. Se atinge esse número de conselheiros, a decisão que eles tomarem vale, tá? Se for um quórum menor, qualquer decisão que seja tomada não vale. Então tem uns detalhezinhos que eu vou explicar para vocês amanhã, tá? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá fazendo Pix para nós aqui, ó. Tá aqui o QR Code, se você quiser nos ajudar. Sérgio Martins Riston. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pela sua colaboração. Matheus Lino da Silva e o Tenório Surs. Obrigado. Tá aqui, tá na descrição do vídeo, sempre tem lá o link para você. O nosso Apoia-se também tá o nosso Pix, se você quiser nos ajudar. A gente agradece bastante, tá tudo revertido pro canal. Bom, no vídeo de ontem falamos sobre essa vitória na justiça e falamos sobre a postagem do empresário do Lucas, do Ferreirinha e do Pablo Maia. E vocês concordaram comigo, muitos concordaram comigo, que já é um processo de fritura do Crespo. E então, sinceramente, eu não vejo muito futuro nem para o São Paulo nesse ano, eu não vejo futuro nenhum. Mas nem vejo muito futuro para o Crespo, porque os jogadores já estão, né? A gente já sabe como é que funciona no São Paulo. A gente já vai falar do jogo de amanhã. Ele deve mudar o time, mas também não muito, até porque não tem muita opção. Vai aqui na janelinha, no final do vídeo, eu ponho aqui, sempre no finalzinho do vídeo, vai aqui para você clicar se você não viu o vídeo de ontem, tá? Ontem cheguei em casa meio tarde, eu liguei a televisão, tava no segundo tempo do jogo do São Paulo da Copinha, eu não vi o primeiro tempo. Tava 0-0, um jogo duro, e o São Paulo conseguiu fazer 2-0 na parte final do jogo. Pelo menos a parte que eu assisti, o São Paulo foi melhor que a Portuguesa. A Portuguesa não criou muito pouco e o São Paulo fez 2-0. Agora é a terceira fase. Teve a fase de grupos, são as 712 fases na Copinha. Fase de grupos, segunda fase, terceira fase. Na terceira fase vai pegar o Operário do Paraná. O jogo é amanhã às 7h, o São Paulo continua jogando em Sorocaba, tá? Olha a campanha do Operário, gente. Ganhou do Paulínia por 1-0, depois empatou em 1-1 com o Vila Nova e venceu a Portuguesa por 1-0, que o São Paulo venceu ontem. Na segunda fase, esse time do Operário fez 4-0 no Independente, que é o mesmo time que estava no grupo do São Paulo, e o São Paulo só conseguiu vencer por 2-0. Vou contando para vocês as novidades aí, tá? Da Copinha. São Paulo e São Bernardo jogam amanhã 9h45 da noite, conhecido no mundo do futebol como horário de corno. Numa quinta-feira, 9h45 da noite, é horário de corno, porque o São Paulo, como também não tem comando, não tem poder de bastidor nenhum, já não tinha. Agora não tem, todo mundo faz o que quer, que o São Paulo põe os horários mais esdrúxulos. A torcida que se exploda, você que quer ir no estádio, você que quer levar sua família no estádio, aproveitar aí as férias escolares e tal, se vira, amigão, se vira. Vai atrás, vai chegar em casa de madrugada, não tem metrô, mas se vira. O problema é seu.
como a diretoria do São Paulo pensa desse jeito. Se vira, que se dane, você gasta lá o dinheiro do ingresso, você come, estacionamento, escambau, se vira para voltar para casa. Ninguém quer, a diretoria do São Paulo não quer nem saber de você, torcedor. Você é o que menos importa. Nesse bolo todo, nesse bolo de imundice que está acontecendo no São Paulo, com tanta podridão que está acontecendo lá dentro, com tanta denúncia, com esse mar de lama, você, torcedor, nós, torcedores, somos a última bolacha do pacote molhado. Ninguém tá nem aí pra nós, tá? Então você que vai no jogo amanhã, 9h45 da noite, tá? Transmissão da TNT na TV fechada e pela HBO Max. Rádio Barolo, tá? Vou estar aqui em Jundiaí, mas a gente vai transmitir o jogo normal, você fica lá na segunda tela. Arbitragem, Murilo Tarrega Vitor, que eu nunca ouvi falar, mas deve ser péssimo. E no VAR, Márcio Henrique Góes. Estaremos então ao vivo a partir de 9 e pouquinho. Com a transmissão da Rádio Barolo. O link do canal, caso você não conheça, tá aqui na descrição do vídeo também, tá? Como tá o canal Cortes do Barolo também, que a gente tá postando pelo menos uns 5, 6 cortezinhos lá todos os dias. Como a gente tá postando em outras redes, no Kawaii, no Instagram, os cortezinhos. E tem também o novo link do canal do QG Tricolor, que a gente fez o QG Tricolor na segunda-feira ainda nos nossos canais, mas a partir de sexta-feira vai ter o canal específico também, tá na descrição, tá? São Bernardo. O São Bernardo é o líder do campeonato, porque meteu 4-0 no Capivariano, teve acesso à Série B, conseguiu subir, tá na Série B. E eu vi uma entrevista de um cara chamado Marco Gama, que é o diretor de futebol deles lá, disse que a meta do São Bernardo esse ano é chegar na Série A e nas oitavas de final da Copa do Brasil. Estou planejando fazer centro de treinamento, é um projeto audacioso. No Paulista, o objetivo deles é estar entre os 4 melhores. E no ano passado, o São Bernardo terminou em 5º lugar, foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas e na fase de grupos teve o 2º melhor desempenho, só ficou atrás do Corinthians, que foi campeão. Então, amigão, para quem tá imaginando que o jogo é fácil, vai estar tranquilo, São Paulo, São Bernardo, não sei o quê. A gente vai falar do time do São Paulo já, tá? Antes, um recadinho da Golcase, não esqueça, pessoal, volta às aulas, aí tem um monte de produto legal da Golcase, não só os produtos ligados ao futebol. Peguei aqui minha garrafa minha caneca térmica que tem um desenho super bacana, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá aqui, ó, a canequinha de Jesus. Essa caneca aqui é demais. Então, se você quiser, tem vários produtos, não só para volta às aulas, produto pro seu pet, pro seu time, para você e outros também, né? Eu dei a garrafinha do Friends pra Erika, até agora não quebrou. Ontem a gente tava conversando e ela tava tomando a garrafinha na água. Eu falei, nossa, faz mais de uma semana você não quebrou ainda a garrafa? Tô tomando maior cuidado. Não seja como ela, que quebra tudo que eu dou de presente. Então, tá na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição, no link da Golcase, para você aproveitar as ofertas, tá? O São Paulo, falando do São Paulo, eu queria muito discutir com você esquema tático. Será que já não deu esse esquema com 3 zagueiros? Mas aí coloca 4 zagueiros, quem que vai jogar no meio de campo? Quem que vai ser o criador de jogadas? Mas não dá para falar nada sobre isso, gente. Na minha opinião, não dá pra gente discutir esquema tático, porque os caras estão sem receber salário. Precisam receber salário. O que eu acho que vai acontecer amanhã é o seguinte, os caras vão dar um gásinho ali pra ganhar, porque se não ganhar vai ficar na lanterna do campeonato. E aí começa, você sabe, time grande na zona de rebaixamento e areia movediça. Então, não duvido que os caras vão jogar com dedicação, com o que é o mínimo, né? De profissionais. Não importa se estão sem receber salário. Eu falei pra vocês, é o profissional, é a categoria profissional. É que nem um médico que tá sem receber, chega o paciente no hospital, deixa morrer aí, não tô recebendo mesmo. Eu acho que tem que ter dignidade profissional e principalmente postura dos jogadores para cobrar a diretoria, para cobrar esses caras. Faz reunião, joga merda no ventilador pra imprensa saber quanto tá devendo, há quanto tempo tá devendo. Mas eu sinceramente, aí tem postagem de empresário criticando o treinador. Eu sinceramente, o que espero do São Paulo, pelo menos o mínimo de dignidade desses jogadores para não rebaixarem o São Paulo no Campeonato Paulista. É só isso que eu espero. O mínimo de dignidade desses caras para não rebaixarem o São Paulo no Campeonato Paulista. Já que, pelo que a gente está vendo, a diretoria não tem nenhuma dignidade para cumprir os compromissos de salário com esses caras. Mas isso já não tem faz tempo. Essa gestão nunca teve. O tal do Belmonte deu entrevista falando que era normal atrasar salário.
Então, a gente sabe que dignidade essa diretoria não tem, de pagar em dias, de cumprir os compromissos, não tem. Tanto que sofre transfer ban. Eu não estou falando nem da imundice toda que está sendo investigada. Estou falando só das besteiras que esses caras fazem administrando o clube. Não estou falando nem da questão policial. Então a gente sabe que eles não têm dignidade nenhuma. Agora espero que os jogadores tenham o mínimo de dignidade para vestir a camisa com dignidade amanhã contra o São Bernardo. Desfalque é o Mike, nós vamos ter que aguentar aquele horroroso daquele Cedric mais uma vez, que o Mike conseguiu ser expulso jogando com 10 minutos em campo, ele conseguiu ser expulso. Eu acho que o Danielzinho deve começar jogando e vamos ver se o Lucas começa jogando, né? Ou o Caleri. O Caleri vai jogar esse ano? Como é que tá? Alguém deu a cara a tapa pra falar se ele tá bem, se ele não tá? Porque os mentirosos falaram que ele tava arrebentando nos treinos no final do ano, que iam colocar ele na fase final do Brasileiro. Cadê o Caleri? Não recuperou do joelho ainda? Não sei. Como eu não confio em ninguém desse clube, não confio em nada desse clube, vamos ver como esses caras vão se posicionar amanhã. Só precisa ganhar. É fundamental ganhar do São Bernardo para não ficar no segundo jogo do ano já preocupado com o rebaixamento no Campeonato Paulista. Bom, vamos lá. Hoje, não é de hoje, na verdade, depois que saiu, que a justiça indeferiu, né, que negou o pedido do blogueirinho a eleição ser só presencial e o número de conselheiros lá ser maior para poder aprovar o impeachment, depois que a justiça negou, começou a surgir um zum de que ele ia renunciar antes da votação do impeachment. E aí, eu vi amigos, eu estava conversando com o pessoal no Instagram, e aí, Barão, desse burburinho, fala desse burburinho que ele vai renunciar e tal. E é o seguinte, gente, se ele renunciar, talvez você possa estar vendo esse vídeo, ele renunciou, não sei, ou amanhã, ou sexta, sei lá, antes da votação. Mas não pensa que ele vai renunciar porque ele admitiu a culpa, ou ele admitiu que é o pior presidente da história, ou porque ele está admitindo que ele é um incompetente, ou que... Não é nada disso, gente. Se ele renunciar, é por pura estratégia. Por pura estratégia, e eu vou te explicar por quê. Se ele sofreu impeachment, o São Paulo já teve 10 presidentes na sua história que renunciaram. Ele seria o primeiro presidente da história do São Paulo a sofrer o impeachment. Quando você sofre o impeachment, você recebe certas punições que limitam muito a sua atuação futura dentro do clube. Você pode se tornar inelegível, você perde direitos políticos, fora a humilhação que é ser o primeiro presidente da história a sofrer o impeachment. Então, ele sofrendo impeachment, ele é afastado imediatamente do clube, imediatamente. Então ele sai, sair pela porta dos fundos de um jeito mais humilhante possível, é o impeachment. Como esse cara tem o ego do tamanho do Morumbi, como esse cara é egocêntrico, tem até um... Né, a característica principal dele é o ego gigantesco, ele pode renunciar. Se ele renunciar na sexta-feira, ele pode voltar candidato em 2030, velho. Ele pode voltar. Ele pode se candidatar a cargos eletivos lá dentro, ele pode. Porque se você, por exemplo, se o presidente do São Paulo, seja quem for, fica doente, ele renuncia. Tô renunciando, não consigo mais aqui trabalhar, tô renunciando. E não acontece nada com o cara, nada. Tanto que, se ele renunciar, ele participa do Conselho Consultivo, que é formado por ex-presidentes. Vocês lembram que na semana passada teve a reunião do Conselho Consultivo, um dos que orientou, que foi a favor do não impeachment, foi o Aidar, que renunciou quando ele foi envolvido naquelas denúncias de corrupção. O Aidar estava lá, fazendo parte do Conselho Consultivo. Como ele renunciou, ele não foi impeachmentado, ele estava lá participando ativamente do dia a dia da vida do São Paulo. Então, se ele renunciar, eu, sinceramente, na minha opinião, tá, gente, tem dois lados. Ele renunciar, a gente se livra, pelo menos momentaneamente, desse presidente nefasto, do pior da história, a gente se livra dele. Só que a gente não se livra dele para sempre, não se iluda. Ele não vai embora do São Paulo e nunca mais volta, não se ele renunciar. Até porque, aí você pode falar assim para mim, Barolo, por que ele não fez isso até agora? Porque se ele renuncia, se ele tivesse renunciado no dia que vazou o áudio lá, daquela sem vergonhice, aquela imundice, se ele tivesse renunciado, como é que ele vai ter acesso aos documentos para poder se defender das denúncias? Então ele está lá dentro do clube, ele ficou todo esse tempo se articulando politicamente, conversa com o conselheiro, vê os documentos, fala com o advogado. Se você renuncia e sai do clube, fica fora do clube, fica muito mais difícil você organizar a sua defesa. Você concorda? Fica muito mais difícil.
E fora que, quando você não tá mais no dia a dia do clube, você não tem como se articular com conselheiros, lá no dia a dia do clube. Por isso que ele não renunciou até agora. Se ele eu te garanto uma coisa, se ele perceber que do jeito que a movimentação tá, ele vai ser impeachmentado, ele renuncia. Antes da votação, ele renuncia. Eu tenho certeza, porque isso é estratégia. Não é amor ao São Paulo, não é nada disso. Não é, então, também, eu acho que hoje, né, no dia 14 de janeiro, às 19h15, se tem algum torcedor no mundo que ainda acredita que o Casares tem algum sentimento pelo São Paulo, essa pessoa precisa de tratamento urgente. Então, claro que não é por é interesse pessoal. A gente sabe que essa gestão e tantas outras, as pessoas que estão lá hoje estão preocupadas só em olhar para si mesmas, né? Elas estão preocupadas em tirar do São Paulo o benefício próprio. Ninguém tá nem aí pro São Paulo. Acabei de falar da história do torcedor. O torcedor que se exploda. Mas ele, se ele renunciar, é pura estratégia. É pura estratégia. Então, eu acho que o melhor cenário é o impeachment e uma reestruturação completa que começa na sexta-feira à noite. Acabou, votou impeachment, beleza, já começa a reestruturação à noite. Já faz uma reunião, um comitê de crise para tentar começar a tirar o São Paulo dessa situação. Só que o primeiro passo é tirar o pior presidente da história do clube, do comando do São Paulo Futebol Clube. Meus queridos, espero vocês amanhã então, tá? Vou pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, para mais gente ficar informada também sobre o que está acontecendo. E amanhã tem a transmissão do jogo e na sexta-feira eu vou fazer o vídeo explicando direitinho como é que vai funcionar essa votação, tá bom? Se esse conteúdo, eu vi isso aqui no vídeo do YouTube, achei bonito, vou falar pro pessoal. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu joinha, que não custa nada. Por gentileza, você deixa o seu joinha e ajuda no crescimento do canal e ajuda mais torcedores ficarem informados sobre o que acontece no dia a dia do São Paulo. Certo, meus queridos? Vai entrar agora na janelinha o vídeo de ontem. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não vou nem falar que quero ser campeão, porque dá até vergonha. Aqui não é Vamos São Paulo, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Vou terminar assim. Fique com Deus, forte abraço.